Olá, gente. O tema da aula de hoje é retas paralelas cortadas por uma ou mais transversais. Ok? Então, veja bem. Aqui eu tenho a reta S e a reta R. Elas são retas paralelas. Como é que eu sei que elas são paralelas? Porque elas mantêm a mesma distância entre si. Se eu meço a distância aqui nesse ponto, ou meço a distância aqui nesse ponto, a distância se mantém. Então, elas são retas paralelas, retas que não se cruzam. Agora, junto a elas tem uma reta que pertence ao mesmo plano que vem cortando as duas, chamada de reta transversal. Então, o que acontece? O que nós podemos tirar disso daí? Qual é a regrinha? A regra é a seguinte: se a gente lembrar dos ângulos opostos pelo vértice, né, nós vamos ver aqui que esse ponto aqui, ele determina nesse cruzamento 4 ângulos. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo A. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo C. Este outro ângulo, eu vou chamar de ângulo B. Este outro aqui, que eu vou chamar de ângulo D. O que acontece? O ângulo A e o ângulo C, eles são opostos por esse vértice aqui. Logo, se eles são opostos pelo vértice, eles têm medidas iguais, ou seja, a medida de A é igual à medida de C. Da mesma maneira, se eu coloco aqui ângulo B e o ângulo D, também são opostos pelo vértice. O vértice está aqui. Um está acima, outro está abaixo. Logo, eles também têm medidas iguais. Ângulo B tem a mesma medida do ângulo D. Bom, para as retas serem paralelas, o que acontece? Esse ângulo A, nós podemos medir aqui, marcando aqui. Vamos medir assim. Marco aqui, bem no vértice aqui, tá vendo? Esse ângulo tem aproximadamente 52 graus, 53 graus, 52, né? Se eu coloco aqui embaixo, faço a mesma medida, ó, ele também tem 52 graus, a mesma medida. Ou seja, esse ângulo aqui, que eu chamei de A, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui de baixo, que eu vou chamar de A1. Ou seja, A, vou mudar aqui a cor para ficar mais condizente. Vamos chamar aqui de A1. Da mesma maneira, esse ângulo C aqui, ó, vai ter a mesma medida de cá. Porque se aqui é oposto pelo vértice, eles têm medidas iguais. Então, se aqui é A1, esse aqui eu vou chamar de C1. Ou seja, esses 4 ângulos, A, C, A1 e C1, todos eles têm a mesma medida. Da mesma maneira, nós podemos ver aqui, ó, essa abertura aqui, esse ângulo aqui, se eu fizer a medição dele, né, vamos medir aqui, ó, ele está medindo aproximadamente 125 graus. Se eu coloco aqui, ó, é aproximadamente 125 graus. Né? Na verdade, ele vai ter a mesma medida do ângulo de cima. Então, aqui eu vou chamar de B1. E esse aqui de baixo é oposto pelo vértice a esse aqui e tem a mesma medida do ângulo D, que eu vou chamar de D1. Ou seja, B, D, B1 e D1, todos eles têm medidas iguais. E por fim, o ângulo A e B. Nós podemos ver que eles juntos formam um ângulo de 180 graus, ou seja, A mais B igual a 180 graus. Da mesma maneira, C mais D também dá 180 graus, são chamados de ângulos suplementares, ok?
Então, levando isso em consideração, vamos determinar as medidas nesse exemplo aqui. Aqui eu tenho duas retas paralelas e tenho uma reta transversal, ok? Podia colocar assim, ó, reta A, reta B, botar assim, A, paralelo, B. E uma reta T transversal às duas. Então, se esse ângulo aqui mede 140 graus, o ângulo X, ele é o quê? É oposto pelo vértice. Então, se aqui é 140, aqui também mede 140 graus. Vamos colocar lá, X, 140 graus. Bom, vamos olhar. Esse ângulo X aqui, ele tem a mesma abertura desse ângulo Y aqui. Veja se as aberturas não são iguais, né? Ou seja, se ele mede 140, aqui mede 140. O Y, obrigatoriamente, também vai ter que medir 140 graus. Ora, por fim, esse ângulo aqui, ó, que eu estou chamando de ângulo Z, só de olhar você percebe que as aberturas são diferentes, né? Olha só. O ângulo Y tem essa abertura aqui, ó. Ok? Já o ângulo Z, ele é assim, ó, bem apertadinho. Tá vendo? Aqui tem um ângulo grande, um ângulo que nós vamos chamar de obtuso. E aqui nós temos um ângulo bem pequenininho chamado ângulo agudo, que tem menos de 90 graus. Mas os dois juntos fazem a metade de uma circunferência. Que se eu completasse aqui uma circunferência, eu teria 360. Eles fazem a metade dela. Metade de 360 é 180. Os dois juntos medem 180 graus. Então, se Y é 140, 140 para chegar a 180 faltam 40 graus. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu apagar isso tudo aqui. Vamos fazer um bem rápido aqui para encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito longo. Ok? Vamos passar aqui rapidamente. Duas retas paralelas, uma reta, duas retas, ok? Vamos colocar aqui uma transversal, ok? Vamos dizer que aqui meça 2x, ok? E aqui seja x mais, vamos ver aqui, 40, x mais 40 graus. Como ficaria isso? Bom, certamente esse ângulo aqui, ele tem a mesma abertura desse ângulo aqui. É fácil, aqui é um ângulo agudo, aqui também é um ângulo agudo, né? Como as retas são consideradas paralelas, elas vão ter medidas iguais. Ou seja, 2x vai ficar igual a x mais 40 graus. Ou seja, agora virou uma equação do primeiro grau, isso a gente aprendeu no passado, né? Quem tem x primeiro membro, quem não tem x segundo, né? Então, o 2x está no primeiro membro, permanece. O y está no segundo, passa para o primeiro, então fica menos x e repete o 40. 2x menos x, 1x, a gente bota só x, né? Igual a 40 graus. Ok? Ou seja, a medida desse ângulo aqui seria 2 vezes x, 2 vezes 40, seria 80 graus. E esse aqui, ó, 40 mais 40 também daria 80 graus. Ok? Para a gente encerrar, vamos aproveitar fazer um último exemplo aqui, quando eles não são opostos pelo vértice, né? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse, duas retas. Vamos fazer que elas sejam paralelas, ok? Vamos botar uma transversal. Vamos supor que aqui é 2x mais 60 graus. E aqui, não. Vamos mudar um pouco. Vamos colocar aqui
e aqui fosse 40 graus. Ok? Como ficaria essa armação? Muito bem, vamos diminuir um pouquinho aqui, para que façamos o cálculo aqui no canto. Fica da seguinte maneira, considerando que as duas retas são paralelas, ok? Significa que esse ângulo aqui, ele teria a mesma medida que o ângulo de cá, ok? Esse e esse são iguais. Isso aqui é 2x mais 60, aqui também seria 2x mais 60. Esses dois ângulos juntos, né, o 40 e o 2x mais 60, juntos, eles formam um ângulo de 180 graus, ou seja, somando os dois, 2x mais 60 graus, somado com 40, isso vai dar 180 graus. Ou seja, virou uma equação do primeiro grau. Quem tem x de um lado, quem não tem x do outro, ou seja, nesse caso aqui, vai passar tudo para o outro lado, vai ficar só o 2x no primeiro membro. Ó, 2x igual a 180, 60 passa para lá, 40 passa para lá, menos 60, menos 40. 2x igual. Bom, 180 menos 60, 120. 120 menos 40 vai dar 80. X igual a 80 graus dividido por 2, ou seja, 40 graus. Tá? De novo, 2 vezes 40, 80. 80 mais 60, 140. Com mais 40, 180. Está correto. Ok? Vamos tentar algumas atividades sobre isso, então.